Sim, vocês leram o título correto. Pode parecer impossível, mas lhe garanto que não é. Para chegar nesses resultados aqui, eu vou destacar muito o buff, para dar somente um hit, explorando também a fraqueza de cada boss. Isso é possível com mecânicas dentro do jogo que normalmente passam despercebidas, como o contra-ataque que aumenta o seu dano em 30%, o dano crítico e outro tipo de dano que permite alavancar o multiplicador de dano. A regra é a seguinte: eu só posso passar dos boss se eu matar eles com apertar de um clique do mouse. Mesmo se sobrar 10 de life de um boss, eu tenho que resetar a fight e procurar ver o que tá faltando na build para acrescentar aquele dano que falta. O mais irônico de tudo isso é que eu aperto mais botões antes da fight para destacar todos os buffs possíveis, antes da fight realmente começar, fazendo os meus buffs durar mais que a fight em si. Cacete, meu irmão, parece que eu tô no level longe. Fry, Breath of Magic Caster, Infinity Wall, Magic Ward Holy, Life Essence, Greater Full Potential, Freedom. Isso é um hit para cada barra de vida. Detalhe muito importante, porque muitos boss têm 2 barras de vida, e não há nada que eu possa fazer contra 2 barras de vida separadas, Renala sendo um exemplo. Seria impossível bater uma vez nela e dar por acabado, até porque o dano excedente não tem como passar pela cutscene, a não ser que o boss seja o Maliketh, que no caso só tem uma barra de vida e demora para entender que já está morto. Olha só como fica. O jogo não percebeu ainda que ele tá morto. Ele fica falando, ó. Para isso eu também não irei usar magias perpétuas, daquelas que com segurar de um botão você derrete a vida de um boss, como o cometa azul, para evitar Kamehamehas infinitos. Senão aí seria muito marmelada, né? Mas antes de começar, quero lhe perguntar uma coisa. Você aí, você consegue derrotar Elden Ring em um hit e fazer isso apenas com melee? Vamos ver se é possível. Super Shed, narigudão, um pouco maior que a cara. Então o jogo começa, e uma das primeiras coisas que eu faço é falar com a Melina, e ela me conta que o Anel Prístino não é a única coisa que irei perder se eu não terminar esse desafio. Me parece que você é desprovido de donzelas. Peraí, pô, também não é assim, pô. Parece um betinha desmilinguido. Ah, mano, qual é, meu? Dê-me sua mão, farei o papel de donzela. Então tá, né? E derrote os chefes com um único golpe, ou o único anel que será pego é o seu. Ah, agora lascou, não tem jeito, vou ter que fazer. Começamos pegando todos os itens de Lingrave. Começo pegando Determinação, uma cinza de guerra que aumenta meu próximo dano em 60%. Em seguida, pego a Lágrima Rachada com espinhos, que aumenta meu ataque carregado em 15%. E logo aqui, temos o Talismã do Machado, que também aumenta meu dano carregado. Aqui em cima temos a Lágrima Anual da Força, que adiciona mais 10 de força, ao bebermos o Elixir Magnífico, que fica na terceira igreja de Marika, bem aqui. Logo aqui ao lado temos a Lâmina Sagrada, um buff que adiciona dano sagrado que vai ser importante para certos bosses mortos-vivos. Não esquecendo de falar com o Alexander também, pois na questline dele, lá perto do fim do jogo, iremos pegar um talismã, que é muito importante para o dano das cinzas de guerra. Durante essa run, tenho que seguir as questlines dos NPCs apropriadamente. Isso é, os que vão me dar os talismãs necessários para buffar a build. E esse aqui é um deles. Em seguida eu vou pegar as cinzas de guerra de sangue para colocar na minha arma, que dropa deste carinha aqui. E no mesmo lugar, pego o primeiro medalhão de Dectus. E então uso o teleporte perto da igreja de Marika para ir lá pra cima. Pega um cafezinho aqui, rapaz. Onde sigo este caminho bem aqui, para chegar no dragão ancião Grey Wall, onde com a minha espada curta faço ele sangrar até a morte. Demorou um pouco, né? Tô amolando a espada na escamas do dragão aqui. Mas aqui tem um segredo. Eu posso ficar fazendo isso o quanto eu quiser. Se você senta na bonfire, pouco antes dele morrer, fazendo isso em um timing correto, ele não morre. E você ainda pega a XP. Faço isso umas 4 vezes para pegar o suficiente de força e fé para garantir uns buffs mais tarde. E neste mesmo local, pego o segundo medalhão de Dectus. Pelo menos em Elden Ring. Mas atenção! Antes de você usar o elevador para ir para Altos Platô, vá no castelo do Juba Vermelha, vulgo Radan, para pegar um certo item que você não vai conseguir pegar se você ativar o elevador. Aproveito que eu tô aqui e pego essa pedra mais 6. Bem aqui nesse rola bosta eu pego uma cinza de guerra, de fogo,
queria usar mais tarde. E agora para a parte principal. Entra no castelo e siga este caminho aqui até a Bonfire. Saindo da Bonfire, ou por aqui, até chegar naquela porta ali, que estaria fechada se você tivesse usado os 2 medalhões para ir para Altos Platô, porque isso ativa a fight do Radan, e esta porta fecharia, na qual tem a lâmina de Amolar vermelha, para garantir umas cinzas de guerras como determinação, junto com afinidade de fogo. E sim, isso tem que ser feito antes do Radan. E já que estou em Kaelid, aproveito para pegar outro buff, Chamas com Sedami Forças, que aumenta o dano físico, e também de fogo. Com isso em mãos, vou lá para Altos Platô, pegar o Giant Crusher. Eu notei quando eu tava streamando, realmente fiz tudo ao contrário. Eu fui lá pra cima primeiro e depois que eu voltei pra baixo pra pegar as cinzas de guerra e as pedras que estão nas cavernas. Mas tanto faz a ordem desde que você não esqueça a lâmina de Amolar vermelha antes de subir lá pra Altos Platô. Aqui também, no mesmo lugar, você consegue o selo da Ordem Dourada, um selo útil de baixo custo que não vai precisar de muita fé para você poder usar ao se bufar. Abaixo dessa mesma colina tem uma caverna, contém várias pedras e um sino de minerador para eu comprar as pedras de mais 3 a mais 4. E adentrando a caverna, tem umas pedras mais 6 ali embaixo. Ah, tava com a mão inábil. Sério. Tá, agora eu só tenho que fazer aquele bicho me seguir ali. Que você pega fazendo o Jailer ali, destruir a pedra. Vou pegar a pedrinha. Aí, garoto. Pega o restante de pedras, mais 1 e mais 2, nas cavernas pela área de Lingrave, e upa minha marreta para o mais 6. E não vamos esquecer das cinzas de guerra, Voto Dourado, que eu pego desse cavaleiro aqui, e do contrário do buff, que dá 15%, esse aqui só dá 11,5%, o que é suficiente por hora, enquanto não temos fé o suficiente para usar o spell. E com tudo isso, até agora, eu ainda não estou páreo para enfrentar o primeiro boss principal do jogo, Margit. Tenho que pegar mais alguns itens que vão acrescentar mais dano, permitindo dar um único golpe. Um deles é a âncora enferrujada, que eu pego o primeiro boss que iremos matar nessa run. Eu uso todos os buffs que peguei até agora, junto com a esmagadora de gigantes, mais 6. Bora, demorando demais a ver isso aí, porra, perdi o buff, né? Entrando na fight, eu casto determinação e uso ataque forte. Esse já foi. Opa! Então dano suficiente para deitar o primeiro boss. Pegando assim a âncora enferrujada, uma arma que vamos usar muito nessa run. O dano. O motivo pelo qual eu pego esta arma é bem simples. A esmagadora de gigantes, apesar de ter o maior R do jogo, não contém o tipo de dano necessário para causar um contra-ataque, que é destinado apenas para a arma de perfuração, no qual a âncora tem e ainda escala em força. E como eu falei no início do vídeo, o contra-ataque vai ser um diferencial em muitas fights do jogo. Adivinha o que é essa âncora? Qual categoria de arma que ela é? Qual categoria que ela se encaixa? Vamos ver se vocês sabem. Categoria que mata. Não, machete, né? Não. Esta arma, guys, é um machado. Agora me diga, isso parece um machado? Agora só falta upar a âncora, pegando várias pedras em lugares diferentes. Aproveito e pego outro sino de minerador mais próximo, ali na caverna de Liurnia, matando esse boss cristalino. Essa desgraça de gelo. Aí. Me bomba! Cara, vou acertar, velho. Essa desgraça, velho. Isso. Desgraça, velho. Vou para Volcanomena para pegar as pedras de lá, mas não antes de fazer o chat rir das minhas mortes pros snipers de catapulta, né? Esqueci de pular. Ai, ai, ai. essa dá pra clipar. Olha aí.
De novo, cara! Já pegou, meu! A build já tá pronto? Ainda não. Ainda não. Isso não acontece que eu tô jogando sozinho. Cara, sniper também, velho. Mais 19. Este é o upgrade máximo que você pode atingir com sua arma antes dos recursos limitados de pedras esgotarem nos mapas. Certas pedras estão em um acesso mais difícil de achar, como esta aqui em Kaelid, usando o salto com impulso, chegando a pegar umas mais 7 e mais 8. E esta aqui com este ursinho carinhoso. Vasculhando esses lugares você conseguirá um máximo de mais 19 antes do Margit, que eu coloco tudo na âncora enferrujada. Mas não é só isso. Sim, mais alguns itens que vão aumentar o multiplicador de dano. E para o próximo boss, vou bem aqui nesta dungeon, pegar um buff de cinzas de guerras, que me permite dar 100% de dano a mais em mortos-vivos. Queria usar no próximo boss um buff chamado Últimos Ritos, uma habilidade única reservada apenas a esta arma, o Epitáfio Dourado. E aqui eu só venho pra pegar esta parte aqui. Espera que tem um bicho bem ali na direita. Esse safado. Só vou pegar essa arma aqui. Com os buffs em mãos, vou caçar meu primeiro Pássaro da Morte, que fica lá no Lago de Liurnia. Esse aqui em específico dropa um item chamado Espada de Ramos com Penas Vermelhas, que aumenta meu poder de ataque em 20% quando meu HP está baixo de 20%. Coloco o Epitáfio Dourado na mão esquerda, junto com o clube, e coloco Ordem Sagrada. Na mão direita, coloco uma adaga com Voto Dourado e a âncora enferrujada como golpe único, e com afinidade em dano sagrado, usando as cinzas de guerras da Lâmina Sagrada. Para isso funcionar, você tem que atacar com uma mão, pois você vai perder o buff da mão esquerda se o clube sumir. Aqui eu poderia muito bem ter dado muito mais dano se eu batesse na cabeça dele, sendo um crítico, mas eu dei o dano suficiente para matar ele. Então vamos seguir em frente. Após isso, eu vou pegar outro talismã que também adiciona 20% a mais na conta, quando o envenenamento ocorre nas proximidades. Você poderia muito bem ter pego isso antes do Pássaro da Morte, pois aqui eu nem chego a usar o talismã vermelho contra esses dois bosses da podridão, que só tem 2000 de vida cada um. Pegou ainda. Pronto. Após pegar o talismã da exultação, eu vou adiante para pegar o último item necessário, antes do Margit, o escudo Gota Pesado de Pássaros Gêmeos. Os caras bagunçaram essa tradução, velho. Tem Bordica Shield, que também aumenta meu dano em 5% quando minha vida está baixa, e para isso eu tenho que matar outro Pássaro da Morte, com dano sagrado até o talo. É muito buff, tu é doido. Foi doido. Bora, me cai logo. Nossa! Pouco dano, hein? 13k. E aí, guys, sentiu a pena do homem? E com tudo isso em mãos, eu finalmente estou... Não, peraí, eu não tô preparado ainda. Tem um item que eu esqueci de mencionar. Shit. Isso mesmo, cocô. Eu não estou nem brincando. É um material usado juntamente com cogumelo que você crafta o pote fétido. É o item que iremos usar para se auto-envenenar e procar o talismã da exaltação da podridão. Esses materiais dá para farmar em todo canto por Lingrave e outros mapas. Em geral, os excrementos estarão perto dos animais e os cogumelos crescem em todo canto. Não esquecendo também que após se envenenar, você deve usar um bolus neutralizante para tirar o veneno. Para não ir de base, né? Agora sim, estamos prontos para a luta contra o Margit. Após uma preparação que, para quem tá vendo o vídeo editado, não sabe que demorou 5 horas de stream para eu chegar a este momento aqui. Então vamos começar a rotação de buffs. Primeiramente, eu coloco as cinzas de guerra de sangue e uma arma na qual eu não tenho requerimentos para usar, pois eu não perco mana desse jeito. Então uso ela para tirar o meu HP e ficar nos 20% a menos para ativar o talismã vermelho do ramo. Então eu uso o elixir para ativar as lágrimas, casto o voto dourado, chamas conceda-me forças, veneno, Poison.
e um truque que me permite estacar 2 talismãs, que apesar de eu ter só um slot, depois que eu troco o talismã de veneno pelo vermelho, eu ainda permaneço com o buff de veneno. Isso acontece pois esses buffs são especiais, e buffs especiais estacam indefinitivamente mesmo após você tirar o item. O último buff eu uso na fight, que é determinação. E nessa fight, eu tenho que pegar o contra-ataque para conseguir dar um hit, que é quando o boss vai atacar e eu tenho que contra-atacar naquela mesma janela de ataque, conseguindo 30% a mais de dano. Ele termina no ataque, vai ser difícil. Cara, eu consegui de primeira! Mentira! Mentira! Fui de primeira! E eu não consigo acreditar que foi na primeira tentativa. Eu jurava que o Margit ia avacalhar no moveset, mas ele fez o moveset exatamente o que eu queria que ele fizesse. E assim foi. Não tive a mesma sorte no Godric. Bora, ataca, ataca, velho. Ataca. RPG. Teve horas que eu quase consegui. Cada buff a mais que eu pegava, ficava mais perto. Nossa. E realmente o que faltava eram mais buffs. Então fui pegar o Uivo de Shabriri, um buff que aumenta o meu dano em 25%, porém também aumenta o dano que recebo em 30%, pois é um encantamento de loucura. Mas como eu morro de tudo mesmo com um hit, então não faz diferença. Logo depois pego o Black Dumpling, o saco preto da loucura. Onde a loucura já começa no farm desse saco, e tem 0,5% de drop deste carinha aqui. Um buff que logo após você receber loucura nas proximidades, eu ganho 10% de dano por 60 segundos. Que eu consigo carregando a loucura usando um spell que se chama Chama do Frenesi. Algo que também dá pra fazer usando a lança do Viking, por exemplo, e outros spells e itens que aumentam a loucura ao redor. Enfim, agora com tudo isso, não foi o suficiente. Então eu fui pro Castelo Sombreado, pegar um livro de receitas que me permite produzir o aromático de fervura de sangue. Um perfume. Love your perfume. What is that? The stench of death? Ah, daqui, cheio. Perfumes escutuco. Que aumenta meu dano em 30%. E foi aqui que eu descobri uma coisa. Os buffs do tipo corporais, como chama considera-me forças, Uivo de Shabriri e os aromáticos, não estacam entre si, podendo escolher apenas um deles por vez. Aqui eu poderia muito bem ter usado o Uivo de Shabriri para finalizar o Godric, mas já que eu já estava com um perfume de sangue, por que não? Uma coisa que não tinha me tocado ainda foi que eu nem dei crítico, pois para fazer isso eu teria que, além de dar o contra-ataque, mirar na cabeça dele. Para isso eu teria que virar a câmera para cima na hora de atacar, mas já que eu dei dano suficiente, então... bora matar os bosses? Não acredito, ganhei. Ué, eu literalmente ultrapassei o HP dele. Acho que o diálogo aqui é obrigatório. Desgraçado, meu irmão. Morre. Bom, é bom pegar o sino dele pra comprar as algemas do Margit, que vai cair bem contra a luta do Morgott mais tarde. Agora que o Godric tá morto, posso seguir em frente com a quest do Barry, pra ir pro mausoléu logo no começo. E aqui eu faço uns PVP bem descalibrados, né? Pra poder completar a quest. Rapaz, esses caras aqui tão com tudo no começo, não. Que isso, não. Eu com 2 de HP aqui vou morrer com um hit só. É mole. E falo com o Varyn novamente, onde ele me manda lá pro começo do jogo pra molhar o pano com o sangue da donzela. Sou estranho.
matando Gravity Scion com um hit. Se eu não aceitar. Voltando com o Vary para completar a quest. E ele me dá um medalhão que me permite ir pro mausoléu. Onde é aqui? Eu vou lá pra borda do abismo, esperando um certo mascarado cair na minha trap. Manda vez. Agora sim. Vou preparar logo meu escudo aqui, né, pô? Oi, boa noite. Aí, Pra eu pegar a máscara branca, um elmo que aumenta o meu dano em 10% por 20 segundos. Quando algum sangramento ocorre ao redor. O negócio é que eu não tenho nada pra me fazer sangrar ainda. Então eu vou deixar guardado por enquanto. Agora que eu estou no mausoléu, vou formar um pouco de runas pra upar meu nível, fazendo a nossa galinha favorita cair no abismo. Mas tem um jeito que eu posso melhorar isso. Lá em Caelid tem 2 bosses que dropam um escaravelho dourado, um talismã que vai aumentar meus ganhos de runas em 20%. Então fui lá e matei os dois. O suficiente para chegar a uns 74 de força e vou adiante. Mandar a Loreta pro sono eterno. Os amontoados, aí aparece um deus, tá ligado? Lutando contra tu. Pô, aí mano. depois aparece outro. Matei e morri. Ela menos contou. E então começa a quest da Honey e a dos Celúvios. Muito importante, pois mais pra frente vou precisar do talismã escorpião mágico, que aumenta meu dano mágico. E aqui o desgramado dos Celúvios quer transformar todo mundo em marionete. E a próxima vítima seria a Nephili, se eu não tivesse dado a poção pro Senhor Sabe Tudo e enganado os Celúvios no processo. Agora com essa parte feita, vou lá pro Lobão Vermelho. É. Deu. Não foi. Ei, que isso? Ah. Aí. Caraca, mano. Mano, se eu visse um cara que nem o seu personagem se aproximando, mano, eu gritaria de medo, velho, na hora. Véio. Agora com o Lobo Vermelho derrotado, eu lembro que já posso utilizar o spell do Voto Dourado. O spell vai dar 15% de dano, por incríveis 80 segundos. E essa invasora aqui? Não é boss, mas vai de base. O caminho para Renala está aberto, e agora com ela foi uma fight diferente, onde eu tive que mudar a estratégia de buffar fora da folga do boss e ter que me buffar lá dentro, para eu ter tempo suficiente para dar um hit. Isso porque um dos meus buffs, o do veneno, só dura 20 segundos. Então eu tinha que sincronizar o meu último buff para quando eu for realmente dar um hit, o que me colocou numa situação bem engraçada. Joga no chão. Puta, o bagulho caiu em cima de mim. Ah. Bora, cadê? Puta! Pra acabar, meu irmão. Quando eu consegui dar um hit, eu tinha esquecido de equipar o talismã vermelho, mas com o talismã do veneno foi o suficiente, porque desapareceu logo em seguida na segunda fase. Merda. Foi. Nossa, por pouco ainda. Acho que o buff meu subiu ali no último segundo. Mas como os dois dão 20% de dano, deu no mesmo dano. Com Renala caída,
Agora tenho acesso a mais uma bolsa de talismã ao falar com a velha lá na mesa redonda. Com isso, meu próximo boss seria o Sr. Godskin. E uma informação muito útil que vale para todos os Godskins. Eles são fracos a sono. Isso mesmo, são fracos a mimir. Então, antes de ir na fight, eu peguei um livro de receitas que fica lá no começo do jogo, em Lingrave, bem aqui em cima, que me permite fabricar os potes de sono para mandar eles encontrar a Branca de Neve. E olha, esses caras aqui dormem, viu? Eles dormem por 1 minuto e 15 segundos, suficiente para eu buffar o quanto eu quiser dentro da sala do boss. Ah, e as potes também têm um adicional no seu efeito. Elas adicionam um ataque de oportunidade no boss, dando mais dano em críticos, fazendo seus críticos ficarem devastadores. Isso é, se você conseguir dar um crítico, né? Ser mais um buff para acrescentar e nosso arcabouço de efeitos que está longe de acabar ainda. Caramba, essa lista tá ficando gigante, bicho. Ah, vamos ver. O problema é que isso aqui não é o suficiente. Por mais que eu tenha dano, a âncora enferrujada simplesmente não chega na cabeça dele. Então a única skill que eu consigo pensar que tem um ataque grande vertical é a Karen Granger. E não me faça traduzir isso aqui, porque senão Você não esperava a hora de ver ela entrando? que pego lá na mansão cariana. Aí. Nice. Mas para usar o Karen Granger, eu preciso dos itens que buffam dano mágico. E aí que vem aquele item que mencionei lá no começo do vídeo. Pra não esquecer, a lâmina de amolar vermelha, onde eu coloco a afinidade em fogo da âncora enferrujada, para poder deitar essa árvore pútrida aqui. Em geral, todas essas árvores são fracas a fogo, até porque é óbvio, né? Elas são literalmente árvores ambulantes. E antes também vou lá no Fort Lage para pegar o talismã de escorpião de fogo, para dar um dano adicional. Está esse talismã, pô. Ai, não me lembrar agora. Acho que é esse aqui. Ah, achei. Suave. E enfim, mato a árvore para pegar umas lágrimas. E também aumenta meu dano de fogo. Do Luciano Huck e o Jess. Para então ir para outra árvore bem aqui e queimá-la também com um hit bem proporcional. Pegando então lágrimas do tipo sagrado, de raio e mágico. Let's go. E claro, não podemos esquecer da arma que vai fazer isso tudo ser possível. A melhor arma do jogo quando o quesito é dar crítico. Misericórdia. Que fica lá no castelo do Godric, no mesmo lugar que a gente pega a pedra de amolar pesada. Essa espada, que apesar de seu nome no francês significar piedade, não daremos nem um pouco de clemência para os bosses. É camarão com misericórdia. Ok, uma adaga, que dá 140% de dano no crítico, 40% a mais comparado aos padrões das outras armas. E mais uma coisa, a estrutura do dano mágico ainda não está completa. Temos que pegar o 7 de Rogier, o incrível 7, que é bem difícil de pegar. Começa assim. Você tem que falar com o Rogier, senta no bonfire, volta lá pra falar com ele de novo, senta de novo no bonfire, fala novamente. Já tá aqui vivo, mano. Que isso? Eu posso. Ah, acho que tem que sair e entrar da. Acho que é só mais uma. Aí tu volta lá de novo, ele vai estar morto. Aí, ó. Ah, rapaz. Top 10 questlines. E tu pega o 7. É isso. Este 7, para cada peça, adiciona 2% a mais de dano mágico, as cinzas de guerra. E também tenho que pegar Terra Mágica, um buff que deixa uma zona esférica no chão, que adiciona 22,5% de dano mágico, que dura 30 segundos. E para isso, eu terei que fazer em pedaços, não um, mas 2, daqueles bichos cristalinos, que são chato pra caramba. Bora um ano pra carregar a skill, meu irmão. Bem ali naquela caverna, em Liurnia. E óbvio, para esmagar eles aqui, vou usar o dano concussivo, vulgo Marretona.
complicado, pô. Eu tenho que fazer tudo em 10 segundos. Olha, pensar vindo, tô vendo. Se liga, se bota outro. Ficar aqui. É melhor. Que nem aquele. Nossa, deu um passinho pulando. Nossa. Vacilei, era pra ter ficado ali. É que eu pensei que ele tinha acabado de castar, pô, aí eu fui logo. A este ponto dá pra ver o quanto tempo demora pra me buffar, que é mais do que a fight em si. Demora mais que a fight em si. Depois dos boss, eu subo o elevador. E neste baú está Terra Mágica. Em uma das Evergolds, bem aqui em Altos Platô, está Godfrey. Um boss que precisamos eliminar para pegar, obviamente, o ícone de Godfrey. Um talismã que aumenta meu poder de ataque de magias carregadas e também habilidades como cinza de guerra. E chegando aqui eu ainda tenho que manter meu dano físico. Eu não posso largar minha âncora enferrujada ainda, pois o Godfrey aqui não tem nenhuma resistência contra dano físico. Então cai bem dar um contra-ataque nele. E então eu começo as tentativas. Se a lágrima certa não tem como. Um tanto em vão, porque me parece que eu não tenho dano suficiente. Pra um bicho que tem mais de 12k de life, esse aqui eu vou ter que me empenhar um pouco mais. Então bora lá. Eu até mesmo peguei o talismã da lança para aumentar meu dano no contra-ataque, aumentando meu dano em 15%, permitindo dar 45% a mais de dano em um contra-ataque. Porém... Nossa! Meu dano não estava muito efetivo ainda. É, eu mandei mesmo. Foi aí que eu tive uma ideia. Há 2 itens que posso adicionar para aumentar meu dano neste momento. Um deles é o estandarte do comandante O'Neill, este aqui. Agora tô com os buffs. Olha, vai ataque. E pelo mesmo motivo, não consigo pegar. No damage. E o outro, bom, o outro fica lá em Northrop, que é só após o Radan. É, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Eu conheço um skip para chegar lá embaixo. Um skip que me permite pular muita coisa, apenas fazendo um warp errado, indo para a mesa redonda e dando Alt F4 antes de 90% da barra de carregar chegar no fim. Aí, tamo aqui. Seguinte, guys. É o seguinte. O skip funcionava assim. Eu me teleporto pra mesa redonda. Só que aí, quando o load estiver perto de 90%, eu tenho que dar Alt F4. Ver se consigo fazer o rápido possível. Aê, e bom, de repente, tô na frente da porta do Mímico, que não é tão difícil de dar um hit, já que ele sou eu mesmo, desprovido de armas e armaduras. Vou ser bem rápido aqui. Foi. Aí. Pronto, estou em Norcron, e estou aqui para pegar o machado de Great Horn, que aplica um debuff nos inimigos, fazendo eles levarem 15% a mais de dano, que eu pego deste boss aqui. E para chegar nele antes eu tenho que acender as fogueiras primeiro. Acendo todas as fogueiras do lugar. E ativo o boss. E pra derrotar esse aqui, é o mesmo de antes. Taca fogo! Mano! É, assim que eu consegui acertar um golpe, né?
Com a lembrança do boss, vou lá na mesa redonda com a véia e pego o machado. Oh, nossa, preciso de Dex. Depois de 10 níveis em destreza, eu vou tentar o comandante O'Neill novamente. Me demorei demais. E agora, com o machado em mãos, eu posso fazer absolutamente nada contra esse boss. Tudo até agora foi em vão. Apesar de ter esses itens, eu não tenho tempo no mundo para fazer encaixar isso na luta. Muito menos na do Godfrey. Mas... pera aí. Tem uma coisa que eu negligenciei desde o início do jogo, que eu não precisei usar até agora. Todo esse tempo, nenhum dos bosses realmente precisou de um contra-ataque seguido de crítico. E aquele pequeno dano que faltava para matar o Godfrey era exatamente isso, um crítico. Tudo que eu tenho que fazer agora é achar um chão alto e tentar acertar na cabeça dele. Talvez naquela pedra ali. Tá estudando pra ver se o crítico pega daqui de cima dessa pedra. E aí, e aí, e aí, e aí. Não foi. De novo, cara, não tá pegando a cabeça, velho. Mas em vão. E então, nesta parte bem aqui, deste chão inclinado, é onde eu acho o ponto certo. E então... fazer o esquema. Aí, vai. Uau. Talvez tenha sido o timing, ou eu realmente não estava com o high ground mais alto possível. Então eu tenho que achar o high ground. I have the high ground. You underestimate my power. Mas espera aí, o time estava correto. Eu já dei o máximo de dano que eu posso dar. Só podia significar uma coisa. Eu tenho que upar a âncora enferrujada. E aí que me toquei. Eu já posso matar a Fallen Star Beast lá em Kaelid, que dropa 5 pedras mais 7. E eu só preciso de 4. Eu tava sem determination ainda também. Aquele pequeno upgrade fez uma grande diferença com o multiplicador final. E nesta exata posição aqui, uso determinação, eu espero o Godfrey encostar o machado no chão e eu miro a câmera pra cima e começo a carregar no ataque. Neste momento, o golpe foi certeiro. Consegui finalmente o amuleto de Godfrey. Já posso seguir em frente. Seguir em frente para enfrentar o Godskin. Será que... enfrentar o Godskin. E essa Karen Granger? E aí me toquei que eu podia muito bem aumentar meu dano ainda mais, conseguindo mais um slot de talismã, derrotando Godfrey e upando a minha misericórdia. Para isso eu teria que ir para Leyndell. E para chegar em Leyndell, eu tenho que lidar com este sentinela aqui. O que me deu um baita de um trabalho. Uma live inteira dedicada a dar um hit nesse cara aqui. Puta que merda, cara. É o seguinte, ele é meio fraco pra dormir, só que ele não cai no sono. Ele fica desnorteado por meio segundo. E é nessa janela que eu tenho que acertar ou tentar de novo. E este aqui é o meu setup. Eu tô usando o amuleto de Godfrey e conseguindo Godfrey. E o amuleto de escorpião para dar dano dramático, junto com umas peças de roupas do Roger para dar mais dano, e uma misericórdia mais 16, juntamente com as lágrimas mágicas para dar mais dano. Foram muitas e muitas tentativas. A maneira mais fácil que eu descobri é ir no camuflado e ficar na fog para me puffar. E quando eu chegar perto dele, tenho que castar a terra mágica, ficar em cima, jogar o pote de dormir e usar Karen Granger. Só que isso é uma janela bem pequena, para todos os danos adicionais pegarem. E tentei muitas vezes. Teve uma hora que eu fiquei tão louco, mas tão louco, que eu esqueci de tomar uma poção de mana, resultando nisso aqui. Nossa, que merda. E tentei novamente, de novo. E então, finalmente, um golpe certeiro. Leyndell estava aberta para eu farmar pedras. Oh, shit.
Vamos. Enquanto nas ruas de Lendel os mobs dropam pedra de mais 4 a mais 6, abaixo de Lendel, seguindo os esgotos, encontramos pedras de mais 7 pelo cenário. Preciso pegar os poderes, eu preciso pegar. Corre, corre. Merda. Ai, ai, ai. Shard. Tem que ver o que é isso aqui. Opa. Questão de 7. Aí. Eita. Eu já ia falar. Agora tô lascado. E aqui ao lado da lagosta gigante, uma dungeon, que será extremamente necessária para completar, pois o boss dropa mais um item para minha coleção de buffs, o Talismã Exultação do Lorde de Sangue, mas vamos chamar de Talismã de Sangue. É ele mesmo, isso que eu pensei. Venha, 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 venha. Venha, mano. Isso aí. Oi. Era este mesmo. Esse aqui comba muito bem com o capacete que pegamos lá no mausoléu, com máscara branca, para uns totais de 30% a mais. No entanto, não temos sepulcro ainda, uma habilidade que vai me permitir ativar esses itens, que só pegarei lá nas montanhas do gigante. Para isso, tenho que derrotar o Morgoth. Então bora derrotar o Godfrey primeiro, para pegar a bolsa de talismã extra. E ele não foi tanto desafio, precisando só de alguns buffs, para dar o golpe. Saiu o buff. Foi! Foi! Eu vou aceitar desse jeito. Aqui começa a loucura. Se até agora ainda não fosse suficiente, aqui é o seguinte: eu tenho que fazer o Morgoth cair com as algemas. Logo em seguida eu tenho que rapidamente castar a terra mágica, ficar em cima, jogar os 2 postes de sono, um em cada lado, para quando ele se levantar, ele já cair no meu sono e eu já estiver castando a grandeza cariana mirando na cabeça dele. E sim, novamente, foram muitas e muitas tentativas. E a esse ponto você deve estar se perguntando como diabos eu tenho tanto material para pote fétido e aromáticos de sangue. Esse personagem certamente não tá cheirando bem, né? De qualquer jeito, eu não posso passar 10 horas da live farmando 300 desses materiais. Então chamo meu amigo Cheat Engine aqui e spawno logo esses consumíveis. Então temos todas as tentativas que pudermos. Nossa, sumiu o glitch na última hora, velho. Terra mágica. Terra mágica, Shackles, Slipot. Shackles, Slipot. Muda. Nossa, sumiu o buff. Agora aqui eu quase chego perto, com 10k de dano, e vi que a minha misericórdia não estava bem upada ainda, faltava dano, e dava sim para subir mais alguns níveis. Fucking shit. Consegui até mais 22, e depois com as 4 pedras mais 8, que ficam lá no mausoléu, consegui colocar em mais 23. Ih, eu já peguei? Ah não, tinha pego não. Opa, mais 8, 3. Aí, consegui. Consegui. Acredito que agora tenho o dano, só me resta acertar. O problema é que agora começa a ser o tempo. É uma luta contra o tempo, pois eu tenho que fazer todos os buffs se alinharem, para eu ficar sincronizado, conseguir dar o golpe antes dos buffs acabarem. O de veneno sendo o principal, que é o que sai mais rápido. Então resolvi começar a jogar o veneno lá dentro da sala do boss. Cara, esse buff é muito rápido, velho, de sumir. Isso é muito rápido. Quantos segundos? 15, 12.
12. Com o Morgoth morto, o caminho para as montanhas dos gigantes está aberto. Já matei o Morgoth. Agora vou pegar uns buffs pra gente fazer um muradão. Onde já pega o sino do minerador para comprar pedras e melhorar minhas armas. Aí, achei, garoto. É, você já tem uns clipes aí de você. E também pega o sepulcro. But my dreams, they are just empty. Aí, garoto. Poder finalmente usar meus buffs de sangramento. E volto para derrotar um boss que agora é possível com esses upgrades, o Nobre Godskin. Seria mais fácil de sincronizar os buffs, pois eu me buffo lá dentro e dou o golpe. Pera aí. Eu esqueci algum buff. Eu esqueci! Estou aqui com o único objetivo de pegar as cinzas de guerra, determinação do Cavaleiro Real, uma evolução da determinação normal, que em vez de 60%, adiciona 80% de dano no próximo ataque, que usarei bastante com a marretona. Aí, Royal Nice Result. Com isso feito, preciso de mais pedras para upar minhas outras armas, mas já usei todas as pedras possíveis de pegar até o momento para upar a Misericórdia, e as de mais 7 e mais 8 só dropam lá nos campos de neve consagrados, que fica após matar o comandante Yunil, que vai ser uma desgraça. Eu até posso fazer isso com magia agora, mas seria melhor com marreta, então tem outra coisa que eu posso fazer. Um skipper. Que honestamente eu nem sabia se ainda funcionava. Um skipper que requer que eu pule bem aqui, nesta exata posição, virando para esta parte aqui da rocha. Quase no fim do pulo, na hora que a câmera mudar, eu tenho que pular para a esquerda, na diagonal, e deixar ele cair. Vai parecer que eu tô caindo pra morte, mas o personagem não morre. E quando eu chego lá embaixo, eu saio do jogo e volto. E quando eu volto, eu estou lá embaixo. Mas é mais fácil falar do que fazer. Ah, eu fiz errado. Cuidado dos 13. Opa! Ah, quase que eu consigo. É que demorou um pouco pra eu pegar. Foi. Esperar. E voilá, estou aqui no chão. E agora que eu tenho que seguir exatamente esse caminho aqui, pra eu não cair e voltar pra Bonfire de novo. Cuidado aqui, porque quase caras perder. Deixa essa nevasca passar. Não é nada. Opa, 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 consegui. Bom. Foi. Chegando nos campos de neve, eu vou para as cavernas, onde os mobs dropam pedras de upgrade de mais 7 a mais 8.
fazendo, se possível, eu upar a misericórdia para mais 24. 24. Agora só Ancient Dragonsmith. E com essa pedra anciã aqui, na caveira gigante, Aqui, ó. eu coloco a misericórdia para mais 25. Achei. Eita caramba. Rapaz, aí sim. E vamos testar esse dano em uns certos gárgulas. Honestamente. Não sei se vai dar tempo. Assim que eu acertar um golpe, né? Opa, o que ele tá fazendo? Não! Não! Mano, tá muito lento! Deu. Deu outro. Venha. Venha, 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 venha. Ah. Uh-oh. Opa. Pegou. Não, 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 agora. Nice! Cara, eu tive a sorte de ele fazer aquele ataque, mano. Ficou direitinho, né? Nossa. Está na hora. Chegou a hora de enfrentar o homem. O único que no lançamento do Elden Ring era a coisa mais quebrada do jogo e que tem um festival só dele. Radahn. Olha, uma coisa eu tenho que dizer. Esse aqui foi punk, viu? Primeiro que eu passei horas tentando descobrir uma maneira de me bufar lá dentro, tentei kaitar o boss pra longe e me bufando ao longo do caminho, mas isso não tá funcionando. Então eu descobri uma tática. Eu só tinha que começar a fight correndo pra trás. Pois o que acontece é que ele despawna, ele some. Dessa maneira, eu tenho tempo suficiente pra me bufar até o talo antes do golpe. Mas não é tão simples assim. Além de todos os buffs, eu tenho que sincronizar os passos do Radahn com o meu último buff. E calcular a distância exata que ele vai usar o ataque para eu ficar em cima da terra mágica e na hora que ele estiver atacando, eu dar o golpe. Aí aqui eu sempre mudo pra roupa do maguinho. Poder pegar o bônus. Pera aí, eu me bufei com o Val, me bufei com o Val. Essa aqui é. E a música então? Olha, quando eu faço esse esquema aqui, ele já vem direto já. Pô, que por pouco, velho. Nossa. Mano, sempre acontece a mesma coisa, né? Não, 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 não. Não vai, velho. De novo, cara. Isso é a mesma coisa. Não estava em cima. Faltou dano ali. E o buff foi embora também.
Só questão de alguns segundos. Questão de alguns segundos, já tá indo já. Daqui a pouco fique aí. Você vai dar sorte, vai já. Vou já terminar isso aqui. Agora, galera, até agora estou sentindo. Ultimate Concentration. Eu não sei você, mas eu achei fácil, pô. Achei fácil, pô. Sei vocês, pô. Clepou. Chama o Huberto agora. Nem viu, seu desgramado. É um paspalho mesmo. Assim todo dia. Exatamente, cara. E bora matar uns bosses. Ah, eu não me esqueci de você, comandante. Dessa vez eu uso a forma oculta para ele não me ver. E vou para trás dele e caço a terra mágica. Dessa vez, finalizando com um único golpe. Pegando então o estandarte do comandante, que adiciona 20% ao meu poder de ataque. Depois disso eu sigo com a questline da Honey para pegar a marca amaldiçoada da morte, para mais tarde enfrentar o Forte Sax. Não receba, não quer fazer nada. Now I can finally stand before them. Agora, o Lago da Podridão. E aproveito que chega no Lago da Podridão e pego a coroa de cogumelo, um elmo que funciona do mesmo jeito que a máscara branca, exceto que esse aqui é de envenenamento, combando junto com o talismã de veneno. Ah, tá aqui. Está o item. Aê, macho. Encaixando mais um item nessa rotação maluca. Desde o início dessa run, vocês estiveram fazendo a mesma pergunta. Não, essa aqui não. Essa aqui. Como é que mata os gigantes de fogo em um hit? Bom, com 42k de life, ele é o segundo boss com mais life do jogo base. Mas ele tem dois pontos fracos, a perna esquerda e o olho no meio do torso. Que sim, é propenso a crítico. E a melhor maneira que descobri de fazer isso não é com a marreta, mas com Karen Grandeur, desse jeito aqui.
Agora vem. O problema é que eu não tenho buff suficiente ainda. Isso é algo que no passado era possível, mas muitos buffs foram nerfados com o tempo, então o que me resta é ir pra DLC e pegar uns buffs saborosos. Então, bora deitar o Mog. É Souls, entendeu? Eu posso pegar de volta. Isso que eu pego. Como eu não tinha mais nada, eu não tinha nada pra pegar. Opa! Opa! 5.000? Cara, muito buff saiu. É muito buff, sumiu de novo. Press. Nihi. Já não vai ser Gold, já não vai ser Gold. Ah. Well. Eu dei um crítico. Foi certinho na cabeça, meu irmão. Vai tomando 19k. Mano, eu não esperava. Eu não esperava dar o hit total nessa hora. Entrando na DLC, eu pego 2 itens de fácil acesso. A mão envenenada bem aqui em cima, que adiciona 7,5% de dano a mais Aê! quando o envenenamento ocorre nas proximidades, similar àqueles outros dois que já pegamos. Também as lágrimas rachadas sugadoras de sangue, adiciona 20% de dano. Tchau. Pra cá, vai, fogo. Aê! Aí. Mano, foi não? Comecei para o outro. Oi. O problema é que ela também suga sua vida no processo a cada segundo, fazendo o que eu precise de 38 de fé para usar a benção da Térvore, um buffer que me dá regeneração de HP, que não tira a drenagem de vida das lágrimas, mas retarda um pouco, fazendo com que eu consiga tempo para me buffar e dar o golpe final. Eu só usarei essa rotação como último recurso em bosses que eu realmente precise dar esses 20% a mais de dano. E também tive outra ideia para poder pegar mais um buff, Fragmento de Alexander, o talismã dele, que a gente só pega depois do Gigante de Fogo. Mas eu podia muito bem matar ele agora e pegar a versão menor, só dá 10%, mas aí eu iria perder o talismã maior, então aqui vai outro skip. Funciona basicamente igual que eu fiz no primeiro. Vou aqui nos 4 campanários e eu vou pro teleporte de Farum Azula. Chegando lá, me teleporto para a mesa redonda e dou Alt F4. Quando retorno, estou no começo de Farum Azula. Podendo então verificar se o Alexander vai estar no local dele, bem ali, e ele não tá. Tem um dragão no lugar dele. É mole. Bom, já que eu tô aqui, bora finalizar os God Skin Duel. Como vocês já sabem, esses aqui são peritos em dormir. Então, eu uso a poção de dormir e começo a me buffar lá dentro, usando pela primeira vez o machado que dá um debuff de 15% nos alvos, resultando em um hit kill impecável. Cara, só tenho que fazer o debuff. Bora.
viu? E para que isso aqui funcione, eles têm que ficar juntinhos, para que o ataque horizontal da espada grande atinja os dois, compartilham do HP total. Eles dropam o último sino, me permitindo comprar as melhores pedras para upar tudo até o mais 24. E já que terminamos com o do Godskin, vamos atrás dos outros e fazê-los dormir para sempre. And his name is John C. Pegou? Pegou, agora pegou. Podemos errar agora. E sem mais delongas, que vocês provavelmente estiveram esperando este tempo todo, o Gigante de Fogo. Fechem todas as janelas, tirem as crianças da sala. Por de mente fraca, apenas escolham não assistir, pois essa rotação aqui resolverá a insanidade. É o seguinte: Misericórdia, Karen Grandeur, Voto Dourado, Máscara de Sangue, Talismã de Sangue, Talismã do Veneno, Coroa do Veneno, Mão Envenenada, Talismã de Ramo Vermelho, Ícone de Godfrey, Talismã de Escorpião Mágico, Loucuras, Uivo de Xabiri, Terra Mágica, Lágrima Mágica, Lágrima Rachada Sugadora de Sangue, Benção da Tévore, Sete de Rogier e um bolinho de carne crua. Um bolinho de carne crua. Extremamente essencial nessa rotação. Sem esse bolinho, isso aqui não dá pra ser feito. Vou explicar. Em toda essa rotação, eu estaria usando as lágrimas rachadas sugadoras de sangue, que drena meu HP por completo. E no fim da rotação, eu utilizo esse bolinho de carne para me curar quando eu estiver para morrer. O que esse bolinho faz é exatamente o mesmo uso do pote fétido, só que ele me cura ao mesmo tempo que me envenena, fazendo que eu tenha bastante eficiência em questão de velocidade nessa última parte da rotação. E eu tenho que calcular o HP, para que quando eu chegar lá no gigante, eu estar exatamente abaixo de 20% de HP no meu talismã do ramo, ativar e todos os buffs contar. É uma rotação que requeriu bastante prática. E foi aqui também que eu descobri que o estandarte não estaca com Voto Dourado, pois ambos são buffs de aura. Agora, sim, o estandarte concede mais dano, porém não dá pra encaixar nessa rotação, pois eu perderia o buff. Só é 30 segundos, e eu não tenho tempo, então eu vou com o Voto Dourado mesmo. Troca, amuleto, espera vir. Realisticamente falando, você só precisa tirar 38k de dano. Ele leva 4k de dano quando ele tira a perna na cutscene. Merda! Faltou ali, velho. Uso também umas pedras de loucura que me permite receber o estado de loucura quando tô perto, ativando o saco preto. O pulo do cavalo tá falando? Uso Benção da Tévore para me curar. Bebo o Elixir. Espero uns segundos para a vida baixar até este exato ponto aqui. Uso o Uivo de Xabiri. Isso é. Como é que você explica? Ainda bem que não existe speedrun de um negócio desse aqui, né, velho? E corro com o Torrent neste ponto aqui para castar a Terra Mágica, virando ao mesmo tempo a câmera e correndo lá para baixo, parando nesta exata posição aqui. E no momento que saio do cavalo, quando toco no chão, já uso o Sepulcro. Troco para Coroa de Cogumelo com a Mão de Veneno equipada como um bolinho de carne crua que cura minha vida até este certo ponto, já calculado para que quando eu chegar no boss, eu estiver abaixo de 20%. Mudo o Talismã de Veneno pelo Ramo Vermelho e espero ele dar o ataque, que já é em seguida, e vou em frente seguindo este caminho exato, onde ele vai com certeza usar este ataque. E o mais importante de tudo, quando eu chego bem aqui, eu miro pra cima antes de usar as cinzas de guerra, e mirando pra cima, é hora de dar-lhe o único ataque que vai finalmente derrubar este desgraçado. Eu acho que minha life tá muito certo. Agora, guys!
Ah, morri, Júnior. Esqueci de beber a life. Esqueci de beber a life. Mas morreu. E o Maliketh sofreu o mesmo destino. E aqui eu posso castar a Terra Mágica fora da boss fight, ficando a um passo da porta. Opa! Foi. Olha só como fica. O jogo não percebeu ainda que ele tá morto. Ele fica falando, ó. GG. Agora eu sou o novo Deus da Morte, guys. Ah, mano, o capacete do cara. Do podridão. Uns buffs saíram, mas foi o suficiente. Meus cálculos dos buffs estão bem alinhados agora, pois graças ao Bush, um streamer que faz runs de Elden Ring, e também fez essa de um hit, e uma dessas runs ele criou uma grande spreadsheet que envolve toda a matemática que você precisa para calcular seu dano, e contém todos os buffs, e é daqui que eu faço uma medida entre a life do boss e o máximo de dano que eu posso causar nele. Valeu, Bush, obrigado pelo trabalho, meu nobre. E galera, irei colocar essa spreadsheet na descrição. Lembre-se de fazer uma cópia dela para poder utilizar. E como eu estava dizendo, e é nisso que eu descubro que, neste carinha aqui, Sr. Godfrey, eu vou precisar de mais buffs. Então, voltemos para DLC, por um breve momento, pegando o máximo de fragmentos possível. Para conseguir o nível 12 de fragmentos, pego o talismã de espada de 2 mãos, que adiciona 15% de dano quando a arma está sendo usada com as 2 mãos. Pelo menos peguei o talismã. Logo em seguida, pego uma espada muito boa para danos de contra-ataque. A espada grande de fogo, na qual eu coloco como pesada. Outra coisa importante também é que eu derroto este avatar pútrido aqui, lá nos campos de neve, para pegar a lágrima explosiva, que me permite fazer outro escape lá na Bonfire, justamente antes da Helena, para passar essa parte aqui sem ter que enfrentar nenhum boss. Eu tenho que fazer beber o frasco explosivo e antes de chegar no chão, uso o ataque da Zoe Renda, que leva umas tentativas, mas eu chego lá. Realmente? Enfim, no chão, estou na outra parte do mapa. E vou direto para o pequeno mausoléu bem aqui, onde este boss dropa o set de Rakshasa. Oi. Semelhante ao do set de Roger, esse aqui também dá 2% de dano a mais, só que é 2% em geral, não somente mágico. E pego um pequeno detour ali embaixo, entrando nessa dungeon aqui, onde enfrento Jory, o boss que preciso passar, pegar os últimos 2 buffs necessários pro fim dessa run. Mas obviamente ele não vai deixar isso barato, né? Nossa! A tática aqui é a seguinte: eu tenho que pegar um contra-ataque. E essas magias que ele lança através do chão contam como um contra-ataque. Então eu terei que sincronizar o próximo ataque, que vai basicamente me matar, mas ao mesmo tempo eu tenho que conseguir dar o golpe, ocorrendo um contra-ataque. Aê! Aí, guys. Pronto. Foi. Era só os 5% que faltava. GG. Com Jory morto, agora consigo prosseguir pegando a mão da loucura, que é similar à mão do veneno.
adiciona 7,5% de dano a mais. Tome-lhe. Essa armadura é muito útil. Cara, nem me vê. E o Talismã da Loucura, que vem com um grande adicional de 20%. Pegou. Oi, tome. Oi. Desgraçado. Com esses itens pegos, o estrago já pode começar. Ah, sumiu. É. Já perdi todo o negócio já. Tome-lhe. Oi. GG. Corre, 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 corre aqui. Bora. Oi. Homem. E claro, não posso esquecer da lâmina de Miquella. Malenia. Chegando em seu domínio, dou um sumiço na Loretta, que não é tanto desafio. Eu aceito esse resultado. E falando em desafio, a Millicent basicamente fez eu não ter nenhum ao tentar ajudar ela. Ela simplesmente solou todo mundo ali. Cara, a Millicent tá fumando, pô. Acho que eu não preciso ajudar ela não, né? Tá no dia que ela tá, pô. Ah, não. Tá bem. Eu não fiz nada, pô. Olha aí. Olha isso, cara. Não fiz nada. Millicent onou todo mundo, pô. É isso. Desgramada, bem. E agora chegamos. Chegamos para o momento de dor sem fim. Malenia custou cooperar com a minha estratégia. Primeiro que não dá pra correr até o meio, que eu já perco a maioria dos meus buffs. Os buffs... Não é pra que isso, pô. Não precisa disso não, pô. Não precisa disso não, cara. Notei logo de cara que eu teria que deixar os dois últimos buffs, de sangue e de veneno, lá dentro da fight. E então assim foi. Às vezes ela cooperava e aparecia logo na minha frente, possibilitando que depois do buff eu já atacasse ela, me poupando bastante tempo. Quase lá. O negócio agora é a segunda fase. Aqui eu não preciso dar muito dano, pois ela só tem 14k e 700 de HP. O problema é que, assim que a cutscene acaba, eu já tenho que usar determinação, rolar pro lado e já carregar o porradão neste meio tempo. O que se feito errado, muito cedo, eu atravesso ela. Mano? E muito tarde, eu morro. Não! Cara! Quase! Tem que ser no momento exato. Toca, ela tá longe. Opa. Desgraçada! Hora de lidar com Fort Sax, porque obviamente farei o final do Príncipe da Morte.
vulgo nascido do crepúsculo. Depois de lidar com os campeões da FIA, eu dou um abraço nela. E enfrento o Forte Sax. Aqui não tem como encaixar muito buff, porque o tempo que tu demora abraçando ela, tu já perdeu a maioria. Mas ainda bem que não precisa, porque o Forte Sax não tem muito HP, tendo uns míseros 13k de life. E aqui percebo matemática nesses dragões, e esses bichos gigantes em geral, é que toda vez, depois da sua primeira animação, ele deixa a cabeça completamente vulnerável. Então, vejo uma oportunidade de dar um ataque nesse momento. Certinho como eu calculei, na cabeça. Estamos quase na reta final. Temos que lidar com Godfrey. Onde novamente tive que apelar às lágrimas sugadoras de sangue. E claro, a rotação é daquelas. Eu tinha que deixar os últimos buffs lá pra dentro da fight. E mesmo assim, só tinha alguns segundos para agir, e também dependia muito do ENG dele. Consigo time certo, guys. Ah, ele fica muito longe. Bora, acho que tem tempo, hein? Caralho, não tem tempo não. Não tem não. Tem ainda por pouco, velho. O bagulho dele entrosou. Caralho, meu irmão. Opa! Foi? Foi! Eu vou junto contigo. Esqueci de me curar. Pai, deixa eu do grito aqui que acordou a vizinhança. E aqui estamos, chegando no fim. Radagon e Elden Beast. Aqui a primeira fase é fácil. Quero ver conseguir levar todos os buffs para a segunda parte. Essa tudo bem. Foi da cutscene. O que me toquei foi que, bem antes da cutscene, tu passa 10 segundos só colocando a mão ali nas raízes, que já faz eu perder os buffs, que vão mais rápido logo de cara. Eu não conseguia muito dano pro final. Vagabundo. Não! Isso não. Consegui. O bot já foi embora já. Ah, deu um... Eita, travou aqui? Então, além de maximizar essa rotação, também maximizei a minha marreta. Com afinidade oculta, 99 de força e 99 de arcano, constituindo o maior AR do jogo. Você pensava que a afinidade em força era o que dava dano, né? Mas com esse setup eu consigo 200 de dano a mais, o que no multiplicador é muita coisa. Pra rotação, bom, a única coisa que me resta é deixar os últimos 2 buffs lá dentro da fight. Então, logo que a cutscene passa, eu estou ligeiramente clicando no bolinho de carne crua pra me envenenar, e em seguida já mato o Radagon. E antes da segunda cutscene vir,
Eu tenho que mudar o capacete de sangue, usar sepulcro, mudar os medalhões, e já está com a marreta preparada. E foi aí que eu fiz a maior vigarice de todas. Um detalhe curioso que estava bem na minha cara. Bem aqui. Você consegue enxergar? Aqui, ó. Tá vendo? Não entendeu? Aquilo que eu falei lá no Fort Sex. Por alguns segundos, logo após o Aldemist aparecer, ele fica ali parado, com a cabeça literalmente a 30 centímetros de distância, completamente vulnerável. E isso, meus caros, é exatamente o que vai salvar meu último segundo que eu tenho para bater nele. Com um golpe nada menos que excepcional. Peraí, tô esquecendo alguma coisa.